Apenas para contextualizar, na semana passada nós vimos o texto que trata acerca do sepultamento de Jesus. Nós vemos Mateus relatando que as últimas testemunhas, as principais pessoas que presenciaram esses eventos foram um grupo de mulheres que foram as testemunhas oculares de tudo o que aconteceu depois da crucificação, o que foi feito com o corpo e o sepultamento de Jesus. Nós vimos também Mateus contando acerca de um discípulo até então desconhecido de nós, que se apresenta ali para buscar o corpo de Cristo e providenciar o sepultamento. Era um ilustre membro do Sinédrio chamado José de Arimateia, que juntamente com outro religioso, Nicodemos, preparam e sepultam o corpo do Messias. E hoje nós vamos seguir nesta mesma narrativa, analisando agora a ação tomada pelos religiosos, aqueles mesmos que perseguiram Jesus, que declararam que Jesus era réu culpado de morte. Nós veremos a reação deles imediatamente depois de eles tomarem ciência acerca do que havia acontecido com o corpo de Jesus. É isso que vai tratar esse texto final do capítulo 27, versos 62 a 66. Então acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Queridos, antes de iniciar a explicação do texto, eu gostaria de chamar sua atenção para algo que eu considero aqui ser importante. Se você olhar aí na sua Bíblia, e você reparar o texto que nós vimos na semana passada, pegue aí Mateus 27, versos 57 a 61. Provavelmente a sua Bíblia aí vai trazer ali um subtítulo. A Nova Almeida atualizada, a nossa versão que nós usamos aqui no culto, aparece o que ali? Na minha aparece: o sepultamento de Jesus. É um subtítulo. E logo abaixo vai aparecer uma lista de outras passagens. Não sei se todos têm isso. Na minha aqui tem Marcos 15, versos 42 e 47, Lucas 23, João 19. O que isso significa? Essa versão aqui está te ajudando a encontrar esta mesma narrativa nos outros evangelhos. Ele está dizendo aqui para você: olha, esse texto aqui do sepultamento, você também encontra ele sendo contado por Marcos, sendo contado por Lucas e sendo contado por João. Agora, se você reparar o texto de hoje, se você ver o subtítulo ali, a guarda do túmulo, e aí embaixo não aparece nenhuma outra referência. O que isso significa? Que o texto que nós veremos hoje, neste domingo, ele é exclusivo de Mateus. Apenas Mateus relatou o que nós acabamos de ler. E sobre isso aqui eu preciso trazer umas informações em defesa de Mateus. Por quê? Porque muitos críticos da Bíblia, eles questionam a veracidade do relato que nós acabamos de ler, tendo em vista que apenas Mateus descreve algo que aparentemente é bem importante. Uma guarda foi posto lá, eles selaram o túmulo. Os soldados ali permaneceram vigiando aquele local. E aí, os críticos das Escrituras, eles questionam como que os demais evangelistas não relataram algo tão relevante como isso. E aí questionam: será que é verdade que tudo isso realmente aconteceu? Por que só Mateus relata? A questão, queridos, aqui é que este texto especificamente, ele só vai ser relevante se nós tivermos alguma dúvida sobre o que foi feito com o corpo de Cristo. Mateus, ele vai explicar o motivo pelo qual essa narrativa é importante para ele relatar.
Se você pular para o próximo capítulo, em Mateus 28, você vai reparar nos versos de 11 a 15, que Mateus ali ele vai contar sobre como os religiosos deram dinheiro para estes soldados e mandaram com que eles contassem uma história diferente daquela história que aconteceu. E aí no final desse texto, ali no verso 15, finalzinho do verso 15, Mateus ele explica sobre a versão contada, inventada pelos religiosos. Ele diz ali, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, a contar uma história diferente. E esta versão contada pelos religiosos se espalhou entre quem? Entre os judeus até o dia de hoje. E aí a gente lembra, qual é o público-alvo que Mateus tem em mente alcançar com o seu evangelho? É um público composto, na sua maioria, de judeus. Mateus ele está informando aqueles judeus que haviam comprado essa ideia, essa história mentirosa, de que não foi isso que de fato aconteceu. Mateus ele quer apresentar a verdadeira realidade, aquilo que de fato aconteceu, para que o povo pudesse ter ciência de que aquilo que os religiosos contavam era uma mentira, era uma informação falsa. Então esta versão, segundo Mateus, ela não se espalhou entre os outros povos. Ela não se espalhou entre gregos. Ela não se espalhou entre romanos, que são os público-alvo de Lucas e de Marcos. Ela se espalhou entre os judeus. E é por esse motivo que é relevante para Mateus e não foi relevante contar para Marcos ou para Lucas. É simplesmente por isso. Esse é o motivo desse texto ser exclusivo de Mateus e é algo totalmente compreensível, justificável, né? A gente consegue apresentar uma boa resposta aos críticos. E aí, partindo para a explicação do texto diretamente, o que nós vamos encontrar aqui são os mesmos religiosos, os principais sacerdotes, os fariseus, a mesma liderança religiosa da nação judaica, realizando uma última tentativa para evitar o triunfo do Messias. E o meu objetivo aqui nesta manhã, queridos, é trazer uma visão equilibrada desses eventos que são fundamentais para a fé cristã. Nós falamos bastante disso na semana passada, como a ressurreição ela é importante para o cristianismo, ela é indispensável, a cruz, a ressurreição, são os eventos que fundamentam a nossa fé. E nós veremos aqui uma visão equilibrada disso. Em que sentido? Porque é muito comum, dentro da fé cristã, nós temos grupos caindo em extremos opostos. Você encontra grupos dentro do cristianismo que valorizam de maneira demasiada o sobrenatural, as experiências pessoais, como se isso fosse a principal fonte de fé. Essas pessoas valorizam tanto este mundo espiritual, esse mundo sobrenatural, que às vezes elas deixam de se interessar no conhecimento, em saber defender o que elas creem. Muitas vezes elas sequer sabem explicar por qual motivo Jesus morreu e ressuscitou. E isso transmite uma ideia para os de fora do cristianismo, como se a fé fosse um salto no escuro. Olha, não interessa o porquê, apenas creia. Nós não sabemos também por que nós cremos nisso, mas você precisa crer. Já do outro lado, você tem pessoas que vivem em busca do Jesus histórico. Querem saber qual é o Jesus verdadeiro que passou por este mundo. E aí desconsideram completamente o sobrenatural, os milagres. Consequentemente, desconsideram a ressurreição e vivem apenas daquilo que a razão consegue explicar. Dois extremos que são igualmente perigosos. E é por isso, queridos, que o meu objetivo aqui é trazer uma visão equilibrada disso. Analisar os eventos relacionados com a ressurreição, que é algo sobrenatural, algo inexplicável, porém, apontando sempre para sólidas evidências históricas de que isso realmente aconteceu.
de que isso é uma verdade histórica. Nós podemos não conseguir entender racionalmente como pode alguém morto voltar à vida. Mas nós podemos crer nisso com tranquilidade, porque nós temos uma base sólida que nos leva a crer também. Então, ao olhar o texto de hoje, nós percebemos aqui que os líderes religiosos estão extremamente preocupados. Essa é a visão inicial que nós vemos, esses líderes se apresentando a Pilatos com uma preocupação. Preocupados com o quê? Primeiramente, nós percebemos que eles estão preocupados com as palavras de Jesus. Olhem os versos 62 e 63 de Mateus 27. O texto nos informa que no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Mateus segue nos contando aqui que no dia seguinte dos eventos anteriores, ou seja, no dia seguinte do dia em que houve a crucificação, no dia seguinte do sepultamento de Jesus, portanto, nós sabemos que era um sábado aqui, os principais sacerdotes no sábado, os principais fariseus foram e se reuniram com Pilatos. E aí nós temos que lembrar do contexto, nós temos que lembrar que esta era uma semana de festa em Jerusalém. A cidade estava cheia, o templo estava cheio, era o sabá, o sábado sagrado, o dia mais importante da semana para a religião judaica. Mas os líderes religiosos, eles tinham algo muito mais importante para fazer do que estar no templo nesse dia de festa. Sacerdotes e fariseus, 2 grupos distintos de religiosos, eles se uniram aqui com um propósito maior. Temos que lembrar que os principais sacerdotes eram um grupo composto de saduceus, na sua grande maioria. O que eram os saduceus? Era uma espécie de partido político dentro da religião judaica. Um grupo que tinha inúmeras diferenças com os fariseus, um outro grupo político. É como se nós tivéssemos a esquerda e a direita unidas com o mesmo propósito. Grupos distintos que discordavam de várias coisas. Mas o que nós vemos aqui é que essas diferenças que eles tinham não eram tão grandes quanto o ódio que eles nutriam contra o Nazareno Jesus. Esses religiosos, depois de terem obtido a informação daquilo que ocorreu com o corpo de Jesus, depois de saberem que depois da crucificação Jesus não seguiu o seu caminho habitual, e aí eu recordo da semana anterior, o que deveria ter acontecido com o corpo de Jesus? O corpo de Jesus, segundo o que era comum na lei romana, deveria ter permanecido pendurado na cruz até apodrecer. Ele seria depois jogado a ser queimado no Vale de Inom. Esse era o curso normal. Mas aí os sacerdotes ficam sabendo, os fariseus tomam conhecimento de que 2 membros ilustres do Sinédrio faziam parte do grupo deles, José de Arimateia e Nicodemos, haviam retirado o corpo da cruz e providenciado um sepultamento para Jesus. E isso, ao saber disso, eles foram levados a lembrar das palavras de Cristo e logo ficaram preocupados com aquilo que eles lembraram. É isso que eles vão dizer diante de Pilatos. Senhor, nós lembramos, nós ficamos sabendo o que aconteceu com o corpo dele e agora nós lembramos que ele havia dito que depois de 3 dias ele ressuscitaria. E aqui, irmão, se você reparar no verso 63, é curioso o tratamento que esses homens utilizam. Os mesmo grupo de religiosos são capazes de tratar Pilatos com alto grau de respeito e reverência, chamando ele de Senhor. E aqui não é um Senhor no sentido de divindade, mas um Senhor como respeito. Ao mesmo tempo que, como eles lembram o Cristo, o Rei Messias, Salvador de Israel, eles chamam a Cristo de aquele enganador. E como pode, queridos, um mero enganador que foi morto trazer tanto medo a esses religiosos? Como pode?
um enganador, um mentiroso, que já foi morto, estará ainda preocupando esses religiosos. O ponto é que Jesus não era um impostor qualquer. Jesus não era um simples mentiroso. Jesus era alguém que fazia milagres. Jesus curava. Jesus multiplicava alimento. Jesus ressuscitava pessoas. Jesus controlava tempestades. Expulsava demônios. Coisas que nem mesmo o mais incrédulo destes sacerdotes e fariseus ousava questionar. Eles não questionavam o poder de Cristo. Lembram de quando esses religiosos acusam Jesus de agir com o poder de Satanás lá em Mateus 12? Eles viram Jesus curando um homem cego e mudo. Eles viram Jesus providenciando a cura de um homem que era cego e mudo. E eles não foram capazes de questionar o milagre, porque o milagre era inquestionável. Eles não foram capazes de questionar uma obra sobrenatural inexplicável. Qual foi a alternativa dos religiosos? Dizer que aquilo que eles eram incapazes de questionar não vinha de Deus. Olha, essa cura aconteceu, nós não temos o que dizer. Esse homem era cego, era mudo e foi curado. Mas o poder que esse homem usa para fazer isso não vem de Deus, vem do maior dos demônios. Foi essa alternativa que eles tiveram. É por isso que esses religiosos temiam Jesus mesmo estando morto. Eles temiam as suas palavras. Eles temiam o seu poder. Eles presenciaram. Eles viram com os próprios olhos todos os eventos que ocorreram depois da morte de Cristo. Eles estavam por ali. Eles viram as densas trevas que começou ao meio-dia e foi até às 15h. Eles ouviram o brado de vitória de Cristo na cruz. Está consumado. Eles presenciaram o terremoto. Eles viram as rochas se partindo e especialmente eles sabiam que o véu do templo havia se rasgado em 2 partes. A justificativa que eles estão aqui apresentando para Pilatos é a da conspiração. Ele diz assim, nós estamos com medo que os discípulos forjem uma falsa ressurreição. Nós estamos com medo que os discípulos lá roubem o corpo e digam que Jesus ressuscitou. Mas irmãos, e aqui é a minha opinião pessoal, tá? Eu não acho nada improvável que estes homens aqui, que tinham um coração tão endurecido, do qual Jesus falou para eles ainda lá em Mateus 12, que eles eram incapazes de se arrepender dos seus pecados, tamanha a dureza do coração. O pecado da blasfêmia contra o Espírito. Esses homens aqui possuíam um coração tão duro. Eles queriam tanto manter o poder e controlar o povo, tão cegos no seu ódio contra o verdadeiro Messias, o Messias que não atendia às suas expectativas, que eu não considero improvável, de que pelo menos alguns desses religiosos imaginassem que haveria uma real possibilidade de Jesus de fato ressuscitar. Eu não desconsidero isso. Eu não desconsidero a possibilidade deles imaginarem que poderiam fazer alguma coisa para impedir o aparecimento do Jesus ressurreto. Eu não imagino que eles estavam pensando nisso. Vamos tentar botar uma maneira de impedir que ele saia do túmulo. Afinal de contas, quem poderia saber qual era o caráter da ressurreição? Que tipo de corpo Jesus surgiria? Quem poderia afirmar isso? Será que ele não vai voltar como Lázaro voltou da morte? Eu não desconsidero a possibilidade de eles terem pensado, vamos colocar guardas lá no túmulo. E se ele aparecer vivo novamente, nós vamos o impedir de aparecer ao povo. Nós vamos colocar fim na vida dele quantas vezes for necessária. Eu não desconsidero isso. O texto afirma claramente que eles chegam e estão preocupados com a conspiração. Mas eu não desconsidero
que eles imaginassem a possibilidade disso de fato acontecer. Mas a questão principal é a preocupação desses religiosos com as palavras de Jesus. Mesmo Jesus estando morto. E isso só reforça o impacto que este homem, Jesus de Nazaré, causou e continua a causar ao longo de toda a história. O impacto de alguém que dividiu o nosso calendário em dois. A verdade é que não há como conhecer Jesus de Nazaré, não há como tomar ciência das suas palavras, não há como conhecer aquilo que ele ensinou ao longo da história, deste homem que foi morto e crucificado, e não ser impactado de alguma forma. Não há. Não há como você conhecer Jesus e não sofrer o impacto com a vida dele. E aí todo o impacto causa uma reação. Toda ação causa uma reação. Lei da física, né? E eu diria que aqui em Cristo é a mesma coisa. Conhecer a Cristo vai causar em você uma reação, seja positiva, seja negativa. Em todos os casos de pessoas que conhecem a Cristo, você terá aqueles que creram em Jesus e nas suas palavras e aqueles que rejeitaram. Aqueles que permaneceram indiferentes diante disso. Esses religiosos aqui do texto, eles ouviram Jesus. Inclusive, nós vemos aqui que eles demonstram uma preocupação que nem mesmo os discípulos, o grupo dos apóstolos, acreditavam. A ressurreição. Eles estão preocupados com a ressurreição, coisa que os apóstolos nem achavam que seria possível. Eles viram os milagres. Eles ouviram as palavras e foram impactadas por isso. E aí, diante desse impacto, os religiosos têm que fazer alguma coisa. Eles eram líderes do povo. Eles tinham que se posicionar sobre Jesus. E eles vão se posicionar. Vamos pegar o exemplo de um religioso. Nós falamos sobre ele na semana passada. Nicodemos. Ele era um fariseu. Ele conheceu Jesus. Ficou sabendo sobre ele. Foi atrás de saber quem ele era. Viu os seus milagres. E ele percebeu que Jesus não era um mero enganador. E aí ele resolve ter uma conversa pessoal com Jesus. Para ter certeza. Conhecer ele mais de perto. Se aprofundar em Cristo. Nicodemos, ele vai dizer, isso está narrado em João 3,2, ele chega a Cristo e diz: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ele diz: olha, eu vi você fazendo esses milagres. E eu afirmo, olha, não tem como não vir da parte de Deus. Ninguém pode fazer o que você faz sem ser um enviado do alto. Nicodemos percebe que Jesus não é um homem qualquer. Ele é alguém que faz coisas inexplicáveis, coisas sobrenaturais, coisas que só podem ser justificadas por uma ação de Deus nele. E quando alguma pessoa conclui dessa forma, semelhante a Nicodemos, qualquer pessoa que olha para Cristo, olha para aquilo que ele fez, para as evidências da sua vida, e essa pessoa conclui: olha, de fato, Jesus é um homem especial, ele é diferente, só pode ter vindo do alto da parte de Deus. A partir do momento que nós tomamos essa conclusão pessoal, as palavras de Jesus elas se transformam com outro peso, é uma outra dimensão que você passa a olhar o que Jesus diz. Se Jesus é um homem que veio da parte de Deus, se ele veio da parte do Criador, aquele que fez tudo e todos, se Jesus é quem ele diz ser, o que eu faço com as palavras dele? O que eu faço com aquilo que ele mesmo diz na sequência da sua conversa com o fariseu Nicodemos? O que eu faço com João 3, 16 a 21? Onde Jesus diz para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê
não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A maneira como nós encaramos essas palavras é diretamente determinada pela maneira como eu vejo Jesus. Quem é Jesus para mim? Jesus é para mim o meu Senhor ou ele é um enganador? Para os religiosos aqui ele era um enganador. Mas para Nicodemos ele era Senhor. A resposta para essa pergunta, quem é Jesus para mim, determina o peso das palavras que nós acabamos de ler. Quando nós lemos em João 3,16 que aquele que nele crê não perecerá, mas quem não crê já está condenado, o peso disso, queridos, está diretamente relacionado a quem Jesus é para mim. Se Jesus é um enganador, pouco importa o que Jesus disse aqui. Pouco importa. Não estou nem um pouco preocupado com isso. Agora, se eu creio que Jesus é quem diz ser, que Jesus é de fato Deus entre nós, então essas palavras vão me trazer primeiro alegria. Saber que eu fui salvo pela graça. Se eu creio, graças a Deus, eu fui livre da condenação. Mas isso também me traz preocupação com aqueles que ainda não creram. O peso é determinado pela pessoa. Quem disse isso? Quem Jesus é para mim? No texto de hoje, nós podemos ver os principais sacerdotes e fariseus muito preocupados com as palavras de Jesus. Eles foram impactados de alguma forma pelo ministério de Cristo, pelos seus ensinamentos que ainda ecoavam na mente deles. Mas além disso, além das palavras, eles também se apresentam aqui preocupados com as consequências de uma suposta ressurreição. O verso 64 diz assim: portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Preocupados com as palavras de Jesus, os principais sacerdotes, os fariseus, pedem que Pilatos destaque alguns soldados romanos para proteger o túmulo de Jesus contra a ação dos discípulos, em uma suposta tentativa de roubo do corpo de Cristo. De certa forma, uma atitude astuta, inteligente deles. Porque ao colocar lá soldados romanos vigiando o sepulcro, caso houvesse realmente a tentativa de furto do corpo de Jesus por parte dos discípulos, isso não seria apenas considerado uma afronta aos líderes do judaísmo, mas seria um atentado contra o império. E aí o grupo de seguidores do Nazareno seria perseguido não só pelos judeus, mas pelas tropas romanas. O que os religiosos não sabiam é que essa tentativa de roubo sequer passava na mente dos discípulos. Na verdade, os discípulos, especialmente os apóstolos, eles sequer pensavam seriamente sobre a possibilidade de Jesus realmente ressuscitar. Como nós sabemos disso? Porque o Evangelho de João, no capítulo 20, vai nos dizer de um momento em que Pedro e o próprio João ficaram sabendo que a entrada do sepulcro, aquela pedra que estava lá, havia sido removida. E aí, lá em João 20, ele nos conta que Pedro e João correram até lá, verificaram que o corpo de Jesus havia sumido e ficaram confusos com aquilo. E aí então, no verso 9, João vai dizer: eles ficaram confusos, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então o que nós temos aqui? O próprio apóstolo João tecendo um comentário sobre a sua própria confusão. Ele estava lá e ficou confuso. E aí ele diz: olha, nós estávamos confusos
porque a gente ainda não tinha compreendido. A gente ainda não imaginava que isso realmente ia acontecer. A gente não sabia que isso era necessário. A gente nem cogitou essa possibilidade. Depois, no verso 19 deste mesmo capítulo 20 de João, ao narrar o momento que Jesus aparece para eles, o texto vai dizer: ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles. O fato é, os discípulos não tentariam coisa alguma. Eles estavam aterrorizados com tudo o que havia acontecido naquela semana. Eles estavam trancados numa casa com medo dos judeus. Você acha que eles tentariam roubar o corpo de Jesus? Nós temos acompanhado aqui os eventos da Semana da Paixão ao longo de meses, né? Faz tempo que nós temos visto essa semana. Nós vimos lá desde a entrada, que eu chamei de nada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde aparecem pessoas clamando por salvação que vem por meio do Messias. Lá em Mateus 21, né, começa essa narrativa. Nós vimos a purificação do templo, que ocorre no dia seguinte, Jesus revirando a mesa dos cambistas. Depois nós temos o embate de Cristo com os religiosos no outro seguinte, né? Nós temos o texto da última ceia. Nós temos a angústia de Jesus no jardim de Getsêmani, a traição que foi feita por meio de um dos 12. Nós temos os 2 julgamentos de Jesus diante do Sinédrio e diante de Pilatos, a autoridade romana. Nós temos o texto da negação de Pedro, a crucificação, o sepultamento. Nós vimos isso ao longo de várias semanas. Mas tudo isso ocorre num intervalo muito curto de tempo. Cronologicamente, é um prazo de menos de uma semana. Então, olha a escalada dos eventos na cabeça do apóstolo, daqueles que estavam ali com Jesus. Você tem em um dia Jesus sendo recebido como Messias na entrada de Jerusalém. Poucos dias depois ele está pendurado numa cruz. Foi muito rápido. Mas os líderes religiosos não sabiam de nada disso. O que eles sabem é das palavras de Cristo. Eles sabem que se algo acontecer com o corpo de Jesus, se houver apenas a menção sobre a ressurreição, se apenas uma suposição for levantada sobre isso ter acontecido, o que eles dizem? Olha, a informação de um Messias ressurreto vai causar muito mais estrago do que a informação que nós tínhamos antes, que o Messias chegou. Será muito pior. As pessoas vão ter muito mais fé em um Messias que morreu e ressuscitou, do que terão fé em uma pessoa que chegou dizendo ser o Messias, mas que não está nem no trono, que apenas afirmou que é o Salvador, mas que não enfrentou a morte. Os religiosos estavam completamente certos sobre isso. Causaria muito mais estrago essa segunda informação. Pensem no que seria o cristianismo sem a ressurreição. O que faríamos com as palavras de Jesus se ele não tivesse ressuscitado? Mas qual a informação que nós temos? É uma suposição? Só um rumor sobre a ressurreição? O que a Bíblia nos conta é que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele apareceu a várias pessoas e depois foi assunto ao céu. A Bíblia nos diz que Jesus de fato ressuscitou. Só que tem um porém nisso aqui. Jesus não está entre nós. Nós não podemos ver Jesus com os nossos olhos e comprovar que a ressurreição foi verdadeira. Então, como saber se isso realmente aconteceu? Nós temos que concordar que talvez para as testemunhas primárias, quem são as testemunhas primárias? Aqueles que viram. Aqueles que tocaram em Jesus, como Tomé, né? Tomé disse, olha, eu só acredito. Contaram sobre a ressurreição para ele, ele diz, olha, eu só acredito se eu ver. Se Jesus não aparecer para mim, eu não vou acreditar na conversa de vocês. Alguns já tinham visto, né, a ressurreição. E aí Jesus aparece para Tomé. Tomé toca em Cristo e percebe que realmente era verdade. E talvez para aquelas pessoas que tiveram contato com Tomé, com Pedro, com Maria Madalena, as pessoas que
estavam naquele período e que conviveram com essas pessoas, provavelmente é muito mais fácil para eles crer num testemunho, né? Você conhece. É muito mais fácil você crer em alguém confiável. Né? Alguém conta uma história surpreendente, depende da pessoa que está me contando. O pastor Adriano me contou que isso aconteceu, eu confio nele. Eu sei que ele não vai me contar uma mentira. Eu vou crer no que ele me contou. Isso faz diferença para aquelas pessoas que conheciam os apóstolos. Mas e com o passar dos anos, como isso fica? Como fica a credibilidade desta história para todas as outras pessoas que não tiveram acesso às fontes primárias? Isso inclui a nós. E para todos nós, resta analisar as provas. Resta analisar as evidências dessa história. E aí então você vai ter que decidir se você confia nisso ou não. E aqui eu quero levar vocês a pensar um pouco sobre isso. Como seria para nós, cristãos, se Jesus não tivesse sido sepultado? Como seria para nós se o corpo de Jesus tivesse sido queimado no Vale de Inom? Tivesse seguido o rito comum da crucificação? Como seria para nós ler o relato de algo tão impressionante como uma ressurreição? Que nós estamos falando aqui de alguém que voltou dos mortos. Né? Quantas pessoas que falam, eu só acredito que tem vida após a morte se alguém voltar de lá para me contar. Bom, sinto informar, alguém voltou. Alguém contou o que acontece, o que vai acontecer. Agora, o que aconteceria se nós tivéssemos esse relato tão importante nas Escrituras, né, e fôssemos informados que Cristo ele foi sepultado pelos apóstolos? Olha, Jesus morreu, foi crucificado, e os apóstolos pegaram o corpo de Jesus e sepultaram em algum lugar, nós não sabemos aonde. E aí esses mesmos apóstolos que pegaram o corpo, sepultaram em algum lugar que nós não sabemos onde, afirmaram que ele ressuscitou. Ou o que seria de nós pensar, o corpo de Jesus foi queimado no Vale de Inom, e aí Jesus ressuscitou. Muitos questionamentos seriam levantados sobre isso. Mas quem garante então que os apóstolos não sumiram com o corpo e depois só disseram que Jesus ressuscitou? Mas ele foi queimado, ele desapareceu, aí é fácil dizer que ele apareceu para alguém. Certamente muitos questionamentos seriam levantados. Mesmo assim, poderíamos crer. Isso não seria um impeditivo para a fé. Mas nós teríamos dificuldades, nós teríamos que defender isso. Poxa, é verdade. Esse questionamento nos leva à parte final aqui dessa exposição. A verdade, queridos, é que a ação desses religiosos, quando eles buscam o auxílio do império para proteger o sepulcro contra uma suposta ameaça da ressurreição, contribuiu muito mais para o cristianismo do que eles sequer poderiam imaginar. Essa preocupação resulta na evidência mais completa acerca da veracidade da ressurreição. A preocupação dos religiosos em impedir o rumor trouxe a nós cristãos a maior evidência de que de fato Jesus ressuscitou. Olha os versos 65 e 66 do texto. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda no túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Em relação à resposta aqui de Pilatos, há uma certa dúvida acerca da escolta aqui. Que soldados é esse que foram lá? O que ele está permitindo aqui? Por quê? Porque no original, esta frase aqui também poderia ser traduzida: olha, vocês já têm uma guarda, façam uso dela. Essa também poderia ser a tradução desse texto. E se nós escolhermos essa tradução, Pilatos estaria aqui sendo irônico. Estaria demonstrando a sua falta de paciência com os religiosos, algo que é bem possível. Ele estaria dizendo: olha, vocês de novo aqui, agora estão me atormentando, estão preocupados com um homem que já está morto. Vocês já têm a própria guarda de vocês. Peguem os soldados do templo e façam aquilo que vocês acharem melhor.
Os judeus eles tinham a permissão do império para ter um grupo de judeus armados cuidando da segurança do templo. Havia a guarda do templo, que não eram soldados romanos, eram pessoas, judeus, armados que zelavam pela segurança do local sagrado. Isso justificaria o fato dos soldados, no capítulo 28, versos 11 a 15, aparecerem se reportando aos sacerdotes, dando satisfação a eles ao invés de ir diretamente a Pilatos. Por outro lado, nesse mesmo texto, esses soldados demonstram preocupação com as consequências que haveriam quando o governador da Judéia soubesse do que havia acontecido. O que não faria muito sentido se tratando de judeus trabalhando exclusivamente para os judeus, se eles não fossem soldados romanos. Então, o que provavelmente deve ter acontecido aqui, para equalizar essa situação, é que Pilatos ele não destacou um grupo de soldados apenas para fazer a vontade dos religiosos, para satisfazer a vontade deles, mas ele permitiu que fossem usados alguns soldados romanos que já cobriam, que já faziam a segurança do perímetro do templo. Então haviam soldados romanos em todas as regiões, havia um grupo destacado para estar lá auxiliando os judeus. Provavelmente é esses que vão até fazer, olha, vocês têm lá um grupo que está lá cuidando lá próximo ao templo. Usem aqueles soldados, eu não vou dar mais soldados para vocês. Usem o que já está lá. Façam isso e guardem o templo. E aí o texto diz que esses soldados foram enviados até lá, montaram guarda e selaram a pedra. Ou seja, a pedra foi lacrada com uma corda e com um lacre oficial de cera, onde qualquer movimento que fosse feito na entrada do túmulo romperia o lacre e ficaria provado que ele foi violado. Então eles lacraram de uma maneira que não teria como não ver a tentativa de entrar lá ou a tentativa de fazer algo nesse sentido. E toda essa preocupação dos religiosos, essa ação que foi determinada, os soldados guardando o túmulo, o selo que foi posto na pedra, tudo isso forneceu a evidência mais completa acerca da veracidade da ressurreição. Se a ressurreição não ocorreu, se tudo que nós estamos lendo aqui no registro histórico escrito por Mateus é mentiroso, então toda essa história, irmãos, poderia ser facilmente desmentida pelos próprios soldados, pelos religiosos, pelos relatos contraditórios daqueles que defendem uma mentira. É isso que acontece, né, queridos? Quando nós temos criminosos que tentam abafar a verdade com a mentira, não é isso que ocorre? As pessoas cometem um crime e aí querem disfarçar o crime, não começam lá, são confrontados, vão depor, cada um conta a sua história e começam as contradições. Por quê? Porque você não consegue replicar algo que não aconteceu de maneira perfeita. Você não consegue replicar a história igual uma história que é mentirosa. Então você começa a errar o horário, errar a roupa que você estava vestindo, porque aquilo não aconteceu. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. Nós vemos um relato consistente. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5 é um texto que narra o momento em que os apóstolos foram presos por pregar a ressurreição. Atos capítulo 5. Reparem os versos 30 a 33 de Atos 5. Atos 5, versos 30 e 33. 30 a 33. O texto diz ali: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Os apóstolos estão pregando a ressurreição. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Eles estão pregando aqui aos religiosos. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas desses fatos. Estão dizendo, nós vimos, nós presenciamos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, os religiosos, se enfureceram e queriam matá-los. Agora reparem o parecer de um fariseu chamado Gamaliel. Olha o que ele diz na sequência desse mesmo texto. Atos 5, versos 34 a 39. Mas levantando-se no sinédrio,
um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Separou os apóstolos, levaram para lá e ele foi ter uma conversa particular com os outros membros. Então disse Sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Olha, era alguém que tinha arrebatado mais seguidores do que Jesus. Quantos tinha com Jesus ali? Uma meia dúzia, né? Os discípulos e mais alguns. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não vão poder destruí-los. E correm o risco de estar lutando contra Deus. Pergunto: o que aconteceu com a fé apostólica? O que aconteceu com os seguidores de Cristo? Foram dispersos como os seguidores de Judas e de Teudas? Desapareceram? O ponto de Gamaliel é: uma mentira não ganha o mundo. Uma mentira não permanece por muito tempo. Agora, se o que eles estão dizendo for verdade, vocês estão indo contra o próprio Deus. Vocês não têm como impedir. Não faça essa loucura. Deixe, porque se for uma mentira, isso vai sumir com o tempo. Alguém ainda poderia dizer: pastor, mas os apóstolos, eles combinaram muito bem a história. Eles combinaram ali tudo que eles iriam contar. O objetivo dele era enganar as pessoas, ganhar novos adeptos, lucrar com isso, como fazem todos os falsos líderes por aí. Está cheio de gente fazendo isso. Só enganam pessoas com falsas promessas. Olha, querido, eu até poderia acreditar nisso, porque de fato a gente vê muitas pessoas sendo enganadas por aí. Falsos líderes continuam a enganar muitos e muitos. Eu poderia ser inclinado a pensar assim sobre esses homens. Mas só se os apóstolos tivessem tido uma vida diferente. Eu olho para a vida dos apóstolos e o que eu percebo? Que fim eles tiveram? O que eles ganharam contando essa história? A verdade é que não houve ganho pessoal nenhum por manterem uma pregação que falava sobre o Cristo ressurreto. A única coisa que eles ganharam com isso, sabe o que foi? Perseguição, prisão, sofrimento e morte. Foi isso que eles ganharam. A verdade, uma verdade que é igualmente histórica, é que os apóstolos deram a sua vida para propagar uma mensagem. Eles deram a sua vida para entregar a nós um relato sobre o Messias que foi crucificado pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. O apóstolo João, ele deixa isso muito claro no seu evangelho. Se você pegar lá João 20, versos 30 a 31, ele diz que ele estava escrevendo aquele relato com o objetivo de levar as pessoas a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e aí que para crendo possam ter vida no nome dele. Esse era o objetivo deles. Eles poderiam ter pego a mensagem e ter ficado quietinhos. Fomos salvos, né? Nós já vimos Jesus ressurreto. Nós sabemos que é verdade. Por que vou morrer por isso, né? Para quê? Por que eu vou sofrer por causa disso? Eu já fui salvo. Não, eles entenderam o propósito. Eu preciso propagar essa mensagem. Eu preciso que outras pessoas sejam salvas também. Eu vi. O Salvador dos homens esteve entre nós. Eu preciso proclamar isso aos quatro ventos da terra, custe o que custar. É Deus, Ele veio entre nós. Ele se sacrificou por nós, Ele vai nos sustentar. Ele vai nos levar a essa sua missão, é isso que Ele nos concedeu.
Essa é a comissão que Ele nos entregou. E eis então os apóstolos deram a sua vida com um propósito. Eles perceberam que a vida deles não é nada comparado às glórias que ainda há de vir. Eles deram a sua vida para nos dar a possibilidade de nós, hoje, encontrar a vida anunciada na mensagem sobre o Messias que foi crucificado e ressuscitou. Portanto, o que eu vejo aqui no texto de Mateus é simplesmente uma última tentativa desesperada desses religiosos para evitar o triunfo do Messias. Mas Deus, na sua providência, Ele utilizou o plano vindo de ímpios, o plano de pessoas que agiram para matar o Messias. Deus utilizou na sua providência para nos dar a mais completa evidência da veracidade da ressurreição. Deus é campeão disso. Deus é campeão de pegar o plano dos ímpios, frustrar para a sua glória. Deus pegou um plano maligno, maquiavélico, para tentar impedir o triunfo e usou do plano de ímpios para nos dar a mais completa evidência de que aquilo realmente aconteceu. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, 17, ele diz que a fé vem por ouvir da palavra de Deus. Ou seja, a nossa confiança precisa ser posta em uma mensagem que trata de uma pessoa, o Messias. E segundo as Escrituras, você precisa ter fé em Jesus, o Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou. A Bíblia fala de fé de formas diferentes. Nós precisamos interpretar essa palavra na Bíblia sempre de acordo com o contexto. A Bíblia fala de uma fé que é salvífica. A fé que salva é uma fé que trata do exato momento em que nós reconhecemos o nosso pecado e nós cremos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E ela diz, olha, essa fé que te leva a crer, essa fé que te convence do pecado, ela é uma obra do Espírito Santo em você. Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma fé que vem do alto e é concedida por graça. Uma vez só. Você recebe para sempre. Mas a Bíblia fala também de uma fé em termos de uma confiança que vai sendo desenvolvida. Uma fé que cresce de tamanho. A Bíblia fala de pessoas que possuem uma fé que é pequena. Os próprios apóstolos são chamados assim por Jesus. Uma fé que é imatura. Ou seja, uma fé que precisa ser desenvolvida. A fé que cada um tem em Cristo, que é suficiente para nos salvar, independente do estágio que essa fé esteja, seja pequena ou seja grande, ela pode ainda se desenvolver com o tempo. Ela vai crescendo em maturidade. A pessoa pode ouvir apenas o básico do Evangelho. Reconhecer o pecado, crer que Deus veio ao mundo e morreu na pessoa de Jesus Cristo, crer que Ele morreu pelos nossos pecados, crer que Ele ressuscitou dos mortos, confirmando que o sacrifício foi aceito por Deus. Crer apenas nisso. A pessoa pode crer nessa mensagem, sem nunca se aprofundar em cristologia, nos atributos. Não ficar questionando sobre as evidências da ressurreição. Não se importar sobre a revelação, sobre as alianças, conforme nós estamos aqui estudando na quarta. Ela nem se preocupar com isso. E essa pessoa mesmo assim é salva. Com uma fé que é pequena, é imatura, mas que está no lugar certo. Eu confio no Jesus que morreu pelos meus pecados e ressuscitou. Eu confio nisso, estou salvo. Eu não me preocupo com conhecer profundamente acerca das duas naturezas de Cristo. Há pessoas que vão permanecer assim. Só que isso não deve ser a regra. É a exceção, irmãos. Nós somos chamados pela própria palavra de Deus à maturidade. Nós somos chamados pelo próprio Deus, na sua palavra, ao desenvolvimento da nossa fé pessoal. E é para isso que serve a igreja. Leia o livro de Efésios e você verá.
Nós somos chamados a crescer, a amadurecer, a nos desenvolver em nossa fé. Deus mesmo coloca provações na nossa vida para quê? Para nos fazer crescer, para nos dar maturidade. E esse deve ser o alvo, irmãos, nosso aqui como congregação. Esse é o nosso alvo como liderança. Nós pretendemos conduzi-los ao amadurecimento. Poder ser auxílio para vocês nesse sentido. Conduzir as pessoas no verdadeiro conhecimento, um conhecimento que é sólido, que é robusto. Saber desses detalhes acerca de um texto que talvez você passou várias vezes por Mateus aqui e você nunca pensou nos pormenores. Você nunca analisou profundamente a provisão de Deus nos fatos, né? Como Ele moveu as circunstâncias, como nós temos uma fé sólida, né? Como nós temos provas históricas. Nós temos a prova do nosso lado, os críticos que provem o contrário. Onde as evidências apontam? Apontam para a ressurreição. É para lá que as evidências apontam. Então o nosso alvo aqui é trazer essas informações para que não sejamos inconstantes. Não sejamos levados de um lado para o outro com todo o vento de doutrina. Para que você possa se estabelecer e ter uma fé consistente. E é dentro disso, queridos, que eu espero aqui, nesta manhã de domingo, ter sido fonte de auxílio para amadurecer a sua fé. Poder ter sido fonte de auxílio para te ver, para te levar a ver a ressurreição com outros olhos. Para te olhar, para te levar a ver as evidências e perceber na consistência do relato bíblico. Porque isso nos faz crescer. Isso nos encoraja. Isso nos faz defender a nossa fé com muito mais confiança. Isso nos faz ir para o mundo lá fora e dizer, não, eu tenho a verdade. Eu prego sobre Cristo porque eu sei o que eu creio. Eu sei no que meu coração tem sido colocado. E, Senhor, me ajuda a fazer como os apóstolos. Levar também isso para os outros. Saber que um dia eu estava perdido e hoje eu fui resgatado. E se hoje Deus tem me dado conhecimento para isso, me usa, Senhor. Para poder abrir, ser ferramenta e abrir os olhos de mais e mais pessoas. Para crer no verdadeiro Cristo das Escrituras. Para não ficar transitando entre experiência sobrenatural, sem consistência. E da mesma forma, não ser frio ao ponto de, não, o sobrenatural não é real, o que importa é o Jesus histórico. Não, irmãos, nós temos que unir as duas coisas. O Senhor nos salvou de maneira sobrenatural. Que a experiência é maior do que a experiência da conversão. Cada vez que eu vejo uma pessoa crendo em Cristo, dizendo, pastor, eu entendi. Pastor, hoje eu creio, hoje eu percebi o meu pecado e eu creio em Jesus. Você vê, Senhor, obrigado por esse milagre. Porque humanamente é impossível. Humanamente ninguém vai crer. Se o Senhor providenciou isso no nosso meio e nós temos visto pessoas sendo transformadas, isso é glória do Senhor agindo. Senhor, continua a fazer isso, Pai. Nos encoraja, nos faz cada vez mais confiantes. Faz grandes coisas no nosso meio, nos ajuda a impactar esse mundo. Aquilo que o pastor já disse várias vezes, o pastor Adriano. Se o cristão vivesse o cristianismo, nosso mundo estaria diferente. Se todo crente, se todo evangélico, que já está em mais de 50%, eu acho, do país, vivesse o cristianismo e defendesse a sua fé e explicasse e mostrasse, nós estaríamos num país muito diferente. Nós precisamos fazer isso. Nós somos chamados e somos encorajados pelos próprios apóstolos que hoje nós vemos no Evangelho de Mateus. Imaturos. É isso que nós vimos, com medo, escondidos. Esses eram os apóstolos. Muitas vezes nós nos identificamos com eles, imaturos, com dificuldade, tendo dificuldade para aprender, para crescer, mas nós vemos o que Deus fez com eles em Atos. E nós cremos é o mesmo Espírito que atuou neles, atua em nós. Senhor,
nos usa. Nos usa. Eu quero viver como um verdadeiro discípulo, na semelhança. Eu sei que eu sou imaturo. Eu sei que eu tenho muito que crescer. Eu sei que eu tenho muito que aprender. Faz essa obra, Pai. Faz essa obra. Nós queremos ver o Senhor agindo no nosso meio. Deus nos ajude, queridos. Vamos orar. Bondoso Pai, amado Deus, mais uma vez te agradecemos pela Tua palavra que foi lida, explicada e aplicada às nossas vidas. Como é bom, Senhor, nós poder ter a Tua revelação completa diante de nós, na nossa língua, Senhor, de maneira livre, nós podemos ver todas as evidências acerca daquilo que aconteceu com o Senhor enquanto Ele esteve neste mundo. Nós temos uma fé sólida, Senhor. Nos ajuda, Pai, a valorizar isso, Senhor. Que não sejamos aquele que tem a revelação na sua casa, tem lá as suas Bíblias, mas não se preocupam em conhecer, não se preocupam em se aprofundar, em crescer, Pai. Que não seja assim entre nós, que sejamos novamente conhecidos como o povo do livro. O povo que tem uma palavra, uma verdade que é objetiva, Senhor. Nos ajuda, Pai, a buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, Senhor, entendimento, conhecimento, porque é através dele que nós teremos as nossas verdadeiras experiências contigo, Pai. Muitas vezes, a maioria de nós cristãos não terão encontros sobrenaturais com o Senhor, por mais que isso possa acontecer com alguns. Mas a regra normal, Senhor, é o nosso relacionamento por meio da palavra e por meio da oração. Esse é o caminho inicial, Senhor, que todos nós aqui precisamos ter contigo, para que o Senhor venha fazer grandes coisas no nosso meio. Então nos ajuda, Pai, a fazermos aquilo que o Senhor requer, o básico, Pai. Nos ajuda a, mesmo quando nós não temos vontade, a mesmo quando nós não sentimos disposição, que a gente possa abrir as nossas Bíblias e ler, e buscar o Senhor, e abrir o nosso coração diante de Ti em oração, confiando, Pai, que o Senhor nos deu a fé salvífica. É o Senhor que nos dá o convencimento do nosso pecado e a disposição para buscá-lo, Senhor, como nosso Senhor e Salvador, sabendo que o Senhor fará uma obra entre nós. Pai, que possamos ser verdadeiros discípulos, sal e luz neste mundo, impactando, Senhor, as pessoas ao nosso redor, para a Tua honra e para a Tua glória. É o nosso desejo de oração em nome de Cristo. Amém.